Então, pessoal, essa é uma lista que vai englobar os polímeros de condensação, mas antes tem algumas questões aqui de polímeros de adição para dar uma refrescada na memória. Vamos lá comigo? Olha só essa questão 1 aqui, da FATEC. A polimerização por adição consiste na reação entre moléculas de uma mesma substância, na qual em sua estrutura ocorre uma ligação dupla entre dois átomos de carbono, formando-se apenas o polímero. O polietileno é exemplo de polímero formado por ação de adição. Considere as seguintes substâncias. Ele dá para a gente aqui substâncias formadas pelo processo de polimerização descrito nessa questão, que é a polimerização por adição. O que acontece, pessoal? Tem que ter dupla ligação. Se tem que ter dupla ligação entre carbonos para ser polimerização por adição, igual está descrito na própria questão, nós temos que procurar substâncias que poderiam sofrer essa polimerização por adição, apenas aquelas que têm dupla ligação. Logo, a resposta é a letra C. Por quê? Porque tanto a 1, essa substância 1 aqui, essa molécula 1, tem dupla ligação, a gente consegue ver aqui pelo nome, pela nomenclatura propeno, quanto a substância 4, que é o cloroeteno, que tem então essas características. Olha só a questão 2, questão 2 conceitual também para definir os polímeros por adição. Dê o nome para o composto abaixo e escreva o produto da polimerização por adição. Então, nesse caso aqui, nessa questão 2, nós temos essa substância aqui. Que substância que é essa aqui, gente? Essa substância aqui, ela é o vinilbenzeno, também chamado de estireno. Quando ela sofre a ação de um catalisador e, consequentemente, sofre o processo de polimerização, ela vai formar, então, a substância chamada de poliestireno. Poliestireno. Como que é o poliestireno? A gente quebra a ligação π e polimeriza em função disso. Logo, o poliestireno, ele vai ser assim, ó, vai ter o anel benzênico aqui assim. Vou colocar a bolinha aqui para representar as duplas ligações trocando de posição. E aí nós vamos ter o CH2, desculpa, o CH, simples CH2, polimerizado, ou seja, para cá e para cá, ligado com outra cadeia, outra parte dessa unidade de repetição. Isso N vezes. Esse aqui é o poliestireno. Na letra B, ele quer que façamos o inverso. Então, aqui eu tenho PVC, que é o policloreto de vinila, e eu quero achar o monômero que foi polimerizado e formou o PVC. Esse monômero é o cloreto de vinila. Cloreto de vinila. E o cloreto de vinila, ele é assim, ó, C dupla C, lembrando que a polimerização por adição tem que ter dupla ligação. Nesse carbono aqui, por exemplo, da direita, 2 hidrogênios, no carbono da esquerda, da direita, perdão, né? Eu vou colocar então a substância que vai sofrer o processo, que é o cloreto de vinila. Então, essa aqui é a questão 2. Vamos lá. Questão 3. Garrafas plásticas descartáveis são fabricadas com polímero PET, obtido pela reação entre o ácido tereftálico, que é esse aqui, e o etileno glicol, que é esse aqui. Empregando as fórmulas estruturais, escreva a equação química da reação entre as moléculas de ácido tereftálico e moléculas de etileno glicol. O que acontece aqui, pessoal? Eu vou desenhar então aqui, só a fins de ser mais didático, da seguinte maneira. Então aqui, ó, C dupla O, OH. Aí aqui nós temos o anel benzênico. E aqui nós temos, mais uma vez, C dupla O, OH. Essa aqui é o ácido tereftálico.
Vou desenhar aqui agora com uma outra cor, só para ficar mais visível, o etileno glicol de uma outra forma. Eu vou desenhá-lo assim, ó. OH, CH2, CH2, OH. Eu vou desenhar duas moléculas, né? Mas lembrando que, na verdade, quando polimeriza, são N moléculas. E para especificar a polimerização, eu vou imaginar então a polimerização desse pedaço aqui, ó. Então, o OH com o H, eles são eliminados na forma de água. Então, eu vou escrever assim, menos água. E nesse processo aqui, vai acontecer a reação química de polimerização. Lembrando que vão sair N moléculas de água. E vai formar o PET, tá? Que é um poliéster, tá? Mas vamos lá, o que acontece, né? A ligação desse oxigênio junta com essa carbonila e nós teremos algo mais ou menos assim, pessoal. Então, nós teremos algo mais ou menos assim. Eu vou desenhar de modo que fique claro, né? Então, vamos supor que eu tenha algo assim, ó. O, C dupla O. Aí aqui eu vou ter o anel benzênico. E aqui de novo, vou escrever para desenhar assim, ó, C dupla O, O, aqui CH2, CH2, e a gente continua as cadeias carbônicas aqui. Isso aqui repete N vezes, tá? Além disso, vai formar mais N moléculas de água. Tá bom? Essa estrutura molecular aqui, essa cadeia polimérica, é o PET, que foi descrito na questão. Questão 4. A baquelite ainda é utilizada em utensílios domésticos e materiais elétricos, tipo tomadas, essas carcaças de furadeiras elétricas. É polímero de condensação formado pela reação de fenol com formaldeído, ocorrendo a eliminação de uma substância composta que é a água, pessoal. Tá? A substância que é formada a partir desse processo, que é liberada a partir do processo de formação da baquelite, é a água. Então, a resposta da questão 4 é a letra C. Questão 5, por sua vez, o que acontece? Olha só. Os monômeros de fórmulas estruturais mostradas são utilizados na obtenção de importantes polímeros sintéticos. São esses aqui descritos na questão. Escreva a unidade de repetição dos polímeros formados por reações de condensação, isto é, com a eliminação de água, entre o monômero ácido dicarboxílico e o monômero diamina. Gente, o que acontece nessa questão aqui da letra A? Nesse processo aqui da letra A, eu quero escrever a unidade de repetição, tá? Bom, ela é muito parecida com a questão anterior 3, tá bom? Mas, então, aqui, como ele só está pedindo para a gente a unidade de repetição, eu vou escrevê-la assim, ó. C dupla O, o anel benzênico, C dupla O, formando a função éster aqui, né, gente? CH2, CH2, opa, perdão, O, e aqui repete N vezes, tá? Por quê? Porque eu vou ter o etileno glicol e o ácido tereftálico, exatamente igual à questão 3. A reação entre esses dois monômeros daria origem ao plástico das garrafas? Sim. Essa aqui é o PET. Igual nós vimos na questão anterior, duas questões anteriores. Questão 6. Gente, a questão 6, a resposta é a letra A. Já vou dando um spoiler aqui. Ele quer quais são as afirmações corretas. As corretas são A1, A2, A4 e A5. A reação da borracha natural com enxofre é denominada vulcanização, sim, formação dos pneus. 2. Polímeros termoplásticos amolecem quando aquecidos e podem ser fundidos várias vezes. Sim. 3, que é o erro. Polímeros termofixos ou termorrígidos não são maleáveis e não resistem a refusões. Eles têm uma certa maleabilidade.
Os homopolímeros polipropileno e politetrafluoretileno são sintetizados por meio de reações de adição, são polímeros de adição. Mesas de madeira, camisetas de algodão e folhas de papel contêm materiais poliméricos, só que são os polímeros naturais, tá? Basicamente a celulose. Questão 7 dessa nossa lista. Vamos lá? Essa é uma questão do Enem. O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O PET, cuja estrutura é mostrada aqui, né, gente? Estrutura do PET, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas como etileno glicol a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. Então, é basicamente transformar o PET em etileno glicol, é fazer o processo inverso. E o processo inverso digamos assim, da formação do etileno glicol e do ácido tereftálico é a chamada hidrólise, tá? Então, a resposta aqui é letra D. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho que formar, então, o ácido tereftálico, que é essa substância aqui, que já apareceu em outras questões, né, gente? O PET, vocês podem perceber que é um exemplo muito importante. E aqui o etileno glicol, que é a substância que ele está falando na questão. O que acontece? Quando esses dois reagem e formam um PET, é a reação de polimerização, tá bom? Agora, num processo inverso, quando o PET se transforma nos seus reagentes que deram origem a ele, a gente chama esse processo de hidrólise. Porque vai reagir com água e vai acontecer a formação dessas substâncias aqui, digamos assim, separadas, né? sem ser polimerizadas. Coloquialmente falando, obviamente. Já a questão 8, ele fala sobre os polímeros, que são macromoléculas formadas por repetição de unidades iguais, os monômeros. Nós já sabíamos disso. A grande evolução da manufatura dos polímeros, bem como a diversificação de suas propriedades, caracterizam o século XX como o século do plástico. Então, basicamente, ele fala o seguinte, ele dá alguns polímeros conhecidos e pede para associar com os nomes. Basicamente, é uma questão para associar com os nomes, a resposta é a letra C, tá? Um aqui, ó, é uma amida, ó. Um aqui é a poliamida, e essa poliamida aqui, ó, é o nylon. Escrito em português é assim, mas pode ser escrito igual ele colocou aqui pra gente. Esse 2 aqui, ó, é o teflon. O 3 é o polietileno. O 4 aqui é o PVC. E o 5, como já apareceu em alguns exercícios, a gente tem o 5 aqui como um poliéster. Como descrito na questão, é um éster polimerizado. Então, essa foi uma lista de exercícios de revisão e de fixação de conteúdos acerca de polímeros de condensação principalmente, mas que tem alguma coisa relacionada com os polímeros de adição também. Valeu, pessoal, pelo carinho, pela atenção, e a gente se vê numa próxima aula. Brigadão!